livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Tiago, capítulo 5, versículo de número 13 em diante, diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Oração. Qual o valor que lhe atribuo? Quando se trata de oração, qual é o valor que eu atribuo a ou seja, a esta oração? Algo que Deus colocou no meu coração, qual é o valor que lhe atribuo? Então, quando se trata de oração, nós podemos ver aqui que orar é mais ação, oração. Ou seja, a oração, ela entra em ação, se move, algo que está atual, algo atualizado, né? Não é algo que está parado. E nesse contexto aqui, a gente vê alguns exemplos, né, do que nós devemos fazer em algumas áreas que possam surgir na nossa caminhada. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém sofrendo. Porque se estiver alguém sofrendo, faça o quê, conforme diz o texto? Entre vocês há alguém que está sofrendo? Entre vocês há alguém que está doente? Que mande chamar então os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele, unjam com óleo em nome de Jesus. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, serão perdoados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Uma outra tradução diz: muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Elias, para quem não conhece, era um profeta do Antigo Testamento, e o apóstolo Tiago diz, ele era humano, ser humano como nós. E ele orou de uma forma fervorosa para que não chovesse, não choveu durante a terra sobre 3 anos e meio, 3 anos e meio sem chuva. E ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Josué capítulo 10, versículo de número 12. Josué capítulo 10, versículo de número 12. Diz: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor. Numa outra tradução diz: Josué orou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Então aqui Josué ora a Deus, uma batalha, eles estavam lá numa batalha grande, ele ora e declara então que o sol parasse, que a lua se detivesse, e assim foi conforme diz a palavra do Senhor. E um dia como esse, né, eu não vou ler todos os versículos, mas um dia como esse nunca mais existiu, ou seja, porque mudou todo o planeta Terra, mudou através dessa oração, ou seja, existe uma falha no calendário que as pessoas não conseguem entender essa falha, mas é nesse dia que Josué, ele ora, que a lua, que o sol para, que a lua se detém, ou seja, o tempo parou para que eles pudessem vencer uma batalha. Então são exemplos, né, são fatos que não temos como negar, porque eles estão registrados na Bíblia. Então são fatos e tantos outros, né? Vou falar mais sobre isso uma outra oportunidade, não mais esse ano, mas uma outra oportunidade, né? Mas eu vou dar continuidade falando um pouco mais sobre esse assunto. Mas são todos esses fatos, a gente não tem como negar, estão registrados. Cada milagre, cada cura, eu ia falar, né? Se você já se perguntou um dia por que Jesus ele orava.
Jesus se eu trouxesse todos os versículos aqui, seriam uns 20 a 30 versículos só de momentos que Jesus estava orando. Se você vai pegar o livro de Atos, são 16, em 16 capítulos, 15 falam de oração, ou seja, quando a igreja surgiu, quando nós cantamos antes, a igreja surgiu, ou seja, nesse período cada capítulo, ou seja, fala de oração. Cada situação, então, Jesus sendo Deus, por que ele orava? Essa é uma pergunta para você fazer em casa, quando você voltar para a sua casa. Por que que Jesus, sendo Deus, ele orava? E ele passou os 3 anos e meio de ministério, e talvez o que mais ele fazia era orar. Pergunte-se, busque do Espírito Santo, por que que Jesus, ele orava sendo Deus? Então, nós temos acesso a esses e tantos outros milagres, testemunhos, que servem para o quê? Para a nossa caminhada de fé. E quando se trata de oração, fala da nossa vida espiritual. Muitas pessoas elas não entendem que a oração ela está relacionada à nossa vida espiritual. A minha vida, a sua vida espiritual. E ela é nutrida pela fé. É nutrida pela fé. E pela fé nós nos apropriamos daquilo que Cristo fez por nós. Pela fé, toda a nossa vida cristã ela é conduzida, ou seja, pela fé. Através da fé, eu me aproprio daquilo que Jesus Cristo ele conquistou na cruz. Tudo que Jesus Cristo ele conquistou, nós recebemos, ou seja, pela graça tomamos posse pela fé. Nós nos apropriamos pela fé daquilo que Cristo ele fez por cada um de nós. Infelizmente, um empecilho tem se infiltrado e muitas pessoas não oram, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem entender a oração como algo importante na sua vida. Veja Josué diante de uma batalha, de algo assim que a gente nem imagina o volume daquela batalha, mas ele vai lá e ora, ou seja, porque ele crê no Deus que faz parte da vida dele. Ele crê de uma forma que talvez ele nem imaginasse, em outras palavras, porque nunca alguém tinha orado, o sol tinha parado, a lua tinha se detido, mas ele orou porque ele sabia quem era por ele, quem era a favor dele. Então muitas pessoas não enxergam a oração como algo importante na sua vida. E o empecilho, ou seja, um obstáculo que se levanta na nossa iniciativa espiritual de oração, ela provém da negligência de eu me alimentar da palavra de Deus. Quando eu negligencio a palavra, quando o meditar na palavra, quando eu não amo a palavra, quando eu não me dedico à palavra, logo não vou ter prazer em oração. Logo o meu desejo não vai ser em orar, ou seja, eu não creio que Deus possa me ouvir, eu não creio que Deus possa me atender, eu não creio que esse milagre possa acontecer, eu não creio que essa cura possa se manifestar. Por quê? Porque eu não creio no poder da oração. E por que eu não creio no poder da oração? Porque eu não valorizo a palavra de Deus. Quando eu não valorizo a palavra, logo a minha vida de oração ela vai ser muito inferior, ou seja, aquilo que Deus ele espera. Então é uma evidência de um tipo inferior de comunhão espiritual. Então algo que eu considero como sem valor. Quando eu perco a minha iniciativa espiritual, eu perco algo que me levaria a vitórias em situações difíceis. Quantas situações que a gente pode enfrentar na nossa vida, que aos nossos olhos são difíceis aquelas situações. E muitos desistem daquela situação, por quê? Porque a vida espiritual dele não condiz, ou seja, com aquela situação. Ele não crê, ele acaba não crendo, ele acaba negligenciando e por isso ele não alcança aquilo que é dele. Então a vitória que já estava disponível por causa do que Jesus fez por ele, ele acaba deixando de desfrutar. Veja, voltando aqui para Tiago, o apóstolo Tiago, eu sempre lembrando, o irmão de Jesus Cristo, ele diz aqui, está entre vós alguém que está sofrendo? Ele faz uma pergunta, e aqui a gente pode falar sobre qualquer tipo de sofrimentos. Pastor, eu estou com um problema no seu casamento. Esse problema você está feliz? Não. Então você está sofrendo com esse problema no casamento? Sim, eu estou sofrendo com esse problema no casamento. Eu estou sofrendo com o problema com meu filho. Meu filho está no caminho das drogas, ou se afastou de casa, ou está vivendo com más companhias. Então isso é um sofrimento? É um sofrimento. Pastor, eu estou passando um momento difícil na área financeira. Eu estou com uma questão que está difícil para resolver. Então você está sofrendo? Estou sofrendo. E assim
vai, você tem um diagnóstico, talvez, que o médico diz que você tem um caroço, você tem um tumor, você tem um problema no seu pulmão, você tem um problema nos seus rins, você tem um problema, enfim, no seu coração, você está com uma parte que você pode infartar a qualquer instante. Você tem esse diagnóstico, talvez a diabetes está altíssima e você pode estar ao ponto de ter que amputar um membro do seu corpo. Enfim, são tantas questões que a pessoa ela está sofrendo. Ela sofre. O mundo que nós vivemos, falamos outro dia num culto desse, são mais de 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem hoje o quê? De ansiedade. Então aquela pessoa é uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, ela está o quê? Está sofrendo. E assim são tantos exemplos que a gente poderia falar. E o que a Bíblia recomenda quando eu estiver sofrendo? Tem alguém sofrendo? Aqui não. Graças a Deus. Mas se tiver alguém sofrendo, o que eu faço, pastor? A Bíblia está dizendo, ore. Não, pastor, mas o senhor não sabe o meu problema. Lógico que eu não sei o teu problema, mas Deus, Ele conhece o teu problema. Por isso que Ele diz, está alguém sofrendo? Ore. Não, pastor, mas o meu problema é muito grave. Não importa o tamanho, ou seja, a dimensão. A Bíblia está dizendo, tem alguém que está sofrendo? Tem. Então, ore. Não, pastor, mas eu estava pensando em procurar a ajuda daquela pessoa, do fulano, do ciclano, do beltrano. A Bíblia está dizendo, está sofrendo, ore. Ela não está dizendo, busque recurso lá, busque ajuda lá, vá em direção a... Não, ore. É isso que a Bíblia está dizendo. Está alguém sofrendo, quer dizer, e Tiago ele está falando para quem? Para a igreja. Tiago não está falando para as pessoas que não conhecem a Cristo. Tiago não está falando para as pessoas que estão vivendo longe de Cristo. Ele não está falando para pessoas que vivem ou sem compromisso com Cristo. Ele está falando para a igreja. Os novos convertidos naqueles dias aqui, a gente teve a recepção de novas pessoas, novos membros, enfim, novos convertidos. Lá, Tiago também estava falando para o povo judeu que tinha se convertido, saído do judaísmo, ou seja, agora conhecido a Cristo. Ele está dizendo, tem alguém entre vós doente? Faça o quê? Não, pastor, eu estou esperando a minha vaga no especialista. Falou, mas ele só tem vaga para ano que vem. Mas eu estou na fila, tem só 1000 na minha frente, mas eu estou esperando a minha vaga. Porque afinal de contas eu pago o melhor plano de saúde da cidade, então eu estou na fila. Tá, mas quer dizer que daqui a 1 ano com esse problema de doença, você pode estar, de repente nem vai chegar o dia da tua consulta, você já morreu antes. Então a palavra está dizendo, está alguém entre vós doente? Faça o quê? Ore. Ele está falando para a igreja, estou voltando, ele fala para a igreja. Está alguém sofrendo? Faça o quê? Ore. Está alguém doente entre vocês? Ore. Não, pastor, mas e se eu orar e não acontecer nada? Vai, busca a ajuda que você vai procurar, mas primeiro ele está dizendo, ore. Ele não está dizendo que não pode procurar ajuda medicinal, ele não pode dizer que você não pode tomar um remédio, que você não pode buscar um especialista, um médico, ele não está falando isso, mas ele está dizendo, está alguém doente? Ore. Está alguém sofrendo? Ore. Ele está falando aqui, está alguém de vocês doente? O que fazer? Ore. Surgiu uma situação que aos olhos humanos é impossível. O que eu faço, pastor? Ore. Pastora Sandra deixou bem claro que assim, tudo é possível para aquele que crê. Quantas coisas são possíveis para aquele que crê? Tudo. Então, a partir do momento que eu creio, o impossível ele deixa de ser impossível, ele se torna agora possível, porque tudo é possível para aquele que crê. Ah, pastor, isso aqui é uma coisa impossível. É que nem o jogo hoje tarde, meu genro estava pegando no meu pé, do meu time perdendo 3-0, e eu declarei 4-0, vai virar. Disse, não, isso é impossível, isso não tem como acontecer. Tem, só que o meu time está meio fraco, então ele acabou não virando, mas que é possível, é. Tudo é possível para aquele que crê. Eu já falei algumas vezes, eu não consigo chegar, algumas pessoas mandam, pastor, precisa orar sobre essa questão. Uma pessoa, outro dia, o pastor mandando um menino de 7 anos lá, foram abrir, o médico lá, logo já fecharam, já porque aos olhos humanos não tem, mas é morte para aquele menino. Mas quando chega a oração, eu não fico pensando, não, mas é morte, então eu não. Nada é impossível para aquele que crê. Nada. Não, pastor, mas essa situação do Brasil, nada é impossível para aquele que
crê. Não, pastor, mas essa questão das drogas, nada é impossível para aquele que crê. Nada, nada, nada. Então, quando eu entendi que nada é impossível, ou seja, hoje eu não vejo nenhuma situação e olhando como ela é impossível. Nunca. Eu não consigo ver uma situação, pastor, isso aqui é impossível. Para mim não, porque eu creio no Deus do impossível. E esse Deus, ele se move na vida daquele que crê. Mesmo que a situação não se reverta, mesmo que aquele quadro continua o mesmo, mas Deus é o Deus do impossível. E Ele vai se mover naquele que crê. Então surgiu um problema financeiro, qual é a solução, pastor? Ah não, já estou pensando em tirar minha vida, já estou pensando em mudar de país, já estou pensando em dar um calote. Não, se vem um problema financeiro, a solução é ore. Busque uma direção de Deus. Creia que uma porta pode se abrir. Creia que você é responsável por aquela situação ser transformada na sua vida. Deixa bem claro que assim, pastor, mas se surgir um problema, a solução não é se desesperar, não. A solução é orar. Pastor, mas eu estou com um problema conjugal, um problema familiar. O senhor pode me ajudar? Sim, como? Vamos começar orando. Orando. Às vezes a pessoa quer uma solução, que a gente traga uma solução. A gente, vamos orar. Não, mas eu não vim buscar essa, eu não vim para ouvir isso. Eu quero uma outra solução. Não, nós vamos orar. Porque muito pode, não é pouco que pode, mas muito, muito pode, a palavra está dizendo, a oração feita por um justo. Muito pode pela sua eficácia. Eficácia, pelo poder, ou seja, quando alguém ora. Então, quando surgir uma situação, o que a gente faz primeiro? Ora. Não, pastor, mas a pessoa acabou de falecer, o que a gente vai fazer? Ora. Mas para quê, pastor? Para que aquela situação, ou seja, não fique pior. E tantas outras coisas que Deus vai nos mostrando. Então, ore. Então, qual é o valor que eu atribuo à oração? Quando preparando a mensagem, Deus, esse é o título. Qual o valor que eu atribuo à oração? Qual é o valor? Depende de mim. Oração é poder. Você crê que é poder? Oração, ela gera cura. Você crê nisso? Quantos já foram curados aqui? Então, ou seja, se eu creio que a oração ela cura, ou seja, por que talvez tenham pessoas doentes ao meu lado, eu não oro por aquela pessoa? Se eu sei que ela cura. Se eu sei que ela é poderosa, porque alguém um dia orou, hoje eu estou aqui. Alguém um dia orou pela sua vida, por isso você está aqui. Porque alguém orou, e se ele orou, ou seja, porque a oração ela se manifestou com esse poder que trouxe a sua vida para cá. Não só aqui, ou seja, num sentido, mas que você foi impactado por Deus. Então, temos que orar. Pastor, mas se não funciona, pastor, isso cheira dúvida. Quando a pessoa pensa assim, mas se não funcionar, isso está cheirando a dúvida. E Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8, diz assim, Tiago 1, capítulo 1, versículo 6 ao 8, que diz assim, peça, está falando aqui de sabedoria, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem uma mente, ou seja, tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, o próprio Tiago que fala ali sobre muito pode a oração feita por um justo, é o mesmo que está falando aqui, quando ele está falando de sabedoria, aquele que não tem, peça a Deus. Peça a Deus, quer dizer, ore a Deus para que Ele te dê sabedoria. E Ele está dizendo aqui muito claro, porque peça com fé. Porque se não pedir com fé, a pessoa ela não vai crer que vai receber. Então ele diz, peça com fé, não duvidando no seu coração. Por que ele diz não duvidando? Porque uma pessoa que tem dúvida, ele está dizendo que essa pessoa ela não recebe nada. Pastor, mas eu estou orando tanto tempo, mas você crê? Não, eu estou meio assim, Ou seja, ele está dizendo, você não recebe nada. Então tem que pedir com fé, tem que
crer na oração, ou seja, né? Porque a pessoa que duvida, ele é semelhante à onda do mar, ou seja, levada, agitada por todo o vento, uma hora para cá, outra hora para lá, e ela não recebe nada. Ela pode ficar orando o dia inteiro, ela pode ficar 10 horas de joelho e ela não recebe nada. Nada não, né? Ela vai receber um problema no joelho, vai estar um problema de circulação, isso ela vai receber, mas não recebe a resposta da oração, porque ela duvida. Então não pode. Então o que fazer? Então é tempo então de nós nos entregarmos, né, no meditar, né, da palavra de Deus. E o meditar, ou seja, né, da palavra que vai mudar a nossa vida. Meditando naquilo que é nosso. Meus amados, ouçam, sempre que a fé ela deixa de ser agressiva, os sentidos eles vão predominar. Vou explicar. Sempre que a minha fé, a sua fé, ela deixa de ser agressiva, ou seja, dela partir para o ataque, os meus sentidos, ou seja, tato, paladar, olfato, audição, ou seja, eles vão querer me dominar. Sempre que a minha fé, ouça, sempre que a minha fé deixa de ser agressiva, deixa de, em outras palavras, deixa de ir para cima do problema, deixa de ir para cima daquela situação, deixa de ir para cima sobre aquela situação que está gerando desconforto, sempre que eu me acomodo, sempre que eu fico parado olhando, os meus sentidos vão me dominar. Os meus sentidos vão tomar a frente, os meus sentidos, eles vão querer tomar a situação, eles vão querer dominar aquela situação. Sempre que eu vou deixar de avançar em fé, sempre que eu deixo de me mover na fé, os meus sentidos vão me dominar. Quer dizer o quê? A minha alma vai me dominar e eu não alcanço aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso é muito importante. Sempre que a fé deixa de ser agressiva. Nessa semana a gente falou, ainda, né, terminando a matéria de ressurreição dos mortos, na ETM, a igreja, né, em outras palavras, Deus está levantando um povo, uma geração, que ele vai à frente, ou seja, que ele mete os pés, em outras palavras, nas portas, ou seja, naquilo que está impedindo, naquilo que está travando. É uma geração que vai para cima do inimigo, é uma geração que vai para cima das dificuldades, é uma geração que encara aqueles problemas ali, porque eles sabem que Deus é com eles. Sabe que Deus ele é com eles. Então sempre que a minha fé ela não é agressiva, os meus sentidos eles vão querer me dominar. De repente você não ora e de repente aquilo que você está ouvindo vai te desanimar. Aquilo que você está vendo vai te colocar em desânimo, vai te colocar numa posição que você não tem como avançar, que você não tem como lutar, porque você está vendo, porque você está ouvindo, porque você está sentindo a situação. Então, ou seja, os teus sentidos começam a tomar forma quando você não tem uma fé agressiva. Não, pastor, o senhor está dizendo que essa situação ela é mentirosa? Não, essa situação ela existe, mas o Deus que está sobre a sua vida, ele é maior do que essa situação. Ele é maior, ele é muito além, ou seja, sempre que as coisas espirituais, eles assumem o segundo lugar na minha vida, é uma evidência que as realidades das coisas divinas estão sendo perdidas. É aquilo que Jesus fala, que busquem primeiro o reino de Deus. Ele diz, busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão sendo acrescentadas. As demais coisas, porque ele está falando num contexto de comer, de beber, de se vestir. E ele deixa bem claro, as pessoas pagãs, as pessoas que não têm Cristo correm atrás disso. Quem não tem Cristo, ele vive atrás do que é comida, bebida e vestuário. E Jesus diz que se eu busco primeiro o reino de Deus, se eu priorizo o reino de Deus, se eu priorizo aquilo que é espiritual, aquelas coisas que são secundárias, elas vão sendo encaixadas. Mas quando eu priorizo o que é espiritual. Então tem que ser a prioridade. Se, em outras palavras, se as coisas espirituais elas assumem o segundo lugar na minha vida, é uma evidência que as realidades do reino de Deus estão sendo perdidas. Começa a se perder. Começa a se perder. É a evidência de que o conhecimento que vem pelos sentidos está devagarinho, em outras palavras, mais firme, conseguindo obter o seu domínio. Quando eu começo as coisas espirituais, eu não priorizo oração, não priorizo palavra, não priorizo comunhão, não priorizo um tempo de estar junto como igreja. Ou seja, aquilo que vai me edificando, vai ficando para trás. E os sentidos, ou seja, os meus sentidos, mesmo que de uma forma vagarosa, mas eles estão firmes.
Eles estão firmes e conseguindo o objetivo dele. É que nem Satanás, eu sempre falo, ele nunca vai agir na vida da pessoa como ele é. Ah, pastor, eu vi o diabo de longe, eu já discerni. Você nunca vai ver isso, porque ele sempre vai vir de uma forma sutil. E a Bíblia diz, se possível, ele se transforma até num anjo de luz. Imagina, ele se transformando num anjo de luz. Se você não tem comunhão com Deus, se você não ora, se você não tem palavra, com certeza esse anjo de luz, que é o diabo, ele vai trazer um prejuízo na sua vida. Vai trazer prejuízo. Então, ou seja, sempre que as coisas espirituais vão tomando segundo lugar, não, pastor, eu fiz tudo hoje, mas Deus, se sobrar um tempinho, quer dizer o quê? Ele está lá no finalzinho da minha vida, está lá, se sobrar uma beirada do meu dia para Ele, eu vou orar uns minutinhos ali, Então, ou seja, isso é uma evidência que os meus sentidos, eles estão devagar, mas eles estão me dominando, estão minando a minha vida, estão impedindo que eu viva aquilo que Cristo quer. Então vai nos dominando. Então nós precisamos ter um discernimento claro disso. Eu não posso ter uma atitude negativa para com a palavra de Deus. Eu não posso ter uma atitude negativa quando se trata da palavra de Deus. A gente aceita muitas vezes a palavra dela, a palavra de Deus, eu não nego a palavra dele, eu aceito a palavra dele, mas ao mesmo tempo, mentalmente eu recebo ela ao invés de eu agir sobre ela. Ah, pastor, eu até concordo com o que o senhor está falando. Ele está recebendo na mente, na alma dele, não no espírito, está recebendo na alma, na mente dele. Ele não nega que aquilo é a palavra de Deus, só que ele não se move em cima da palavra. Isso é muito importante. Eu estou recebendo, não, pastor, eu ouvi o que o senhor falou, eu creio na palavra, mas ele não se move em cima da palavra. Ele tem um entendimento no sentido de ele recebeu a palavra, recebeu a mensagem, mas não se move em cima dela. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele recebeu, mas de repente ele está diante de um problema, ele já se desesperou. Por quê? Porque aquilo ele não está se movendo em cima. Se ele se movesse em cima da palavra, ele diz, ok, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, mas ele é o meu pastor, mas o que eu faço agora? Ele é o meu pastor e nada me faltará. Então eu estou me movendo em cima da palavra, eu estou declarando a palavra, aquilo caiu no meu espírito. A audácia da palavra, quando a gente não se move assim, ela vai se perdendo. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina como nós devemos nos mover em relação à palavra. 2 Coríntios 4,13, ele diz, está escrito onde? Na palavra, cri, por isso eu falei, com o mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. Veja que a fé é um espírito. Ele está dizendo no mesmo espírito de fé. Então, quando eu creio na palavra, eu falo. Como vocês estão crendo na palavra? Então, como diz, da mesma forma nós cremos e nós falamos. Você crê na palavra? Amém. Então, no mesmo espírito de fé, no mesmo espírito que está aqui, o mesmo espírito está ali. Eu criei, por isso eu falo. Eu não creio e fico guardado. Não, eu creio, mas está tudo aqui dentro guardado, pastor. Isso aqui é que nem um cofre, tem um monte de coisa. Não, o cofre pode até ser um cofre para guardar coisas preciosas, mas você vai abrir aquele cofre e vai usar aquelas coisas preciosas que estão ali dentro. Sim ou não? Eu acho que deveria, né? E eu acho que ninguém também tem um cofre para ficar de enfeite na sala lá também, né? Tem um cofre grandão lá. Não. O que é isso aqui? Isso aqui é um enfeite da sala. Você vai atrair qualquer olho que não deveria estar sendo atraído ali. Então o cofre ele guarda coisas preciosas, mas eu vou lá, abro e uso, eu coloco, enfim, é para isso. Então a pessoa, quando ela recebe a palavra, ela não fica guardando, eu estou guardando toda a palavra. Não, mas a palavra não é para guardar, a palavra é para se manifestar. Quando o salmista diz, eu recebi, guardei a palavra no meu coração, ele recebeu, mas ele aplica, ele recebe, ele aplica, ele recebe, ele aplica. É dessa forma. Então Paulo diz, eu criei,
por isso eu falei. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e nada causará dano sobre mim. Eu criei e eu falei. Não, pastor, mas a crise, ela está dominando. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas sobre a minha vida nada vai acontecer. A praga voa durante o dia, seta durante a noite, mas na minha tenda praga alguma vai chegar. Eu criei e por isso eu falei. Você poderia aplaudir a Deus por isso, é a palavra dele. Então é crer e falar, não é crer e decorar. Tem gente que crê, que eu já falei, é que nem papagaio. Papagaio não nasceu para falar, papagaio ele decora. Aquilo que ele está falando ele não sabe, ele decorou. Ou seja, crente não é para decorar, crente é para usar a palavra e falar. Fala. Porque tem disputas, aqui não, graças a Deus, mas tem disputa de camarada que quantos mais versículo decorado. Aí vai ver a vida do camarada, é um lixo a vida do cara. É um lixo. Ele só tem decoreba, só decoreba, de vida não tem nada. Nada. Nada contra decorar, se você pode decorar, mas enfim, crer, falar. Eu creio e falo. Eu creio e falo no mesmo espírito de fé. Então a fé é um espírito. Fé é um espírito, com o mesmo espírito. Então Paulo fala que a fé é como um espírito. Fé é algo que é vida, que tem vida, que vive. A fé ela precisa estar sempre em ação. Filipenses 4, versículo 11 e 12, diz o texto, até o 13, diz assim: não estou dizendo porque esteja necessitado. Paulo está falando sobre um assunto aqui, da generosidade. Ele está falando, eu não estou falando desse assunto aqui porque eu tenho alguma necessidade. Quando a gente traz oportunidade do dízimo, das ofertas, seja o momento da generosidade, a gente não faz porque a igreja necessita, mas é uma oportunidade para que você manifeste e desfrute mais ainda da bondade de Deus sobre a sua vida. Então Paulo está dizendo aqui, não estou dizendo que isso porque eu estou necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver com muito, com pouco, sem nada, com roupa, sem roupa, com comida, sem comida, enfim, ele se adaptou em qualquer situação, em qualquer circunstância. Se a gente for ler, eu não vou ler todo o currículo do apóstolo Paulo aqui, mas ele diz, eu soube me adaptar a qualquer situação. Pastor, na minha vida tem que ser nesse horário, tem que ser ali. Ele soube se adaptar a qualquer situação. Sendo os ventos favoráveis ou os ventos contrários, ele se adaptou a qualquer situação. Se ele tinha dinheiro na carteira ou não tinha dinheiro, ele se adaptou a qualquer situação. Se ele estava doente ou se ele estava são, ele se adaptou a qualquer situação, porque ele sabia, em outras palavras, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, Paulo está dizendo, tudo eu posso, em quem, pastor? Naquele, quem é esse que ele está falando? Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Jesus não está para nos enfraquecer, Jesus não está para nos desanimar, Jesus não está para colocar desânimo, medo, não. Ele diz, tudo eu posso naquele. Não, pastor, mas porque se mudar a situação do Brasil, aí sim não. Tudo eu posso naquele. Não, pastor, mas porque se eu tiver o meu quarto carro na garagem, tudo eu posso naquele. Não, porque se eu tiver a minha quinta mansão, daí tudo eu posso naquele. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Pastor, não, porque quando meu salário triplicar, quadriplicar, quintuplicar, ou seja, não, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Não é algumas coisas, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, quando a iniciativa espiritual ela fica fraca, fica mais raro a gente ouvir alguém dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Pastor, eu tenho dificuldade de falar isso. Faça uma análise da tua vida espiritual. Olhe um pouquinho para a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus. Como é que ela está?
Porque se você tem clareza que Deus ele é contigo, você jamais vai ter dificuldade em dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Pastor, mas tem 50 pessoas na minha frente para aquela vaga de emprego. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Pastor, mas é que é difícil. Tudo é possível para aquele que me fortalece. Ou seja, né, é possível naquele que me fortalece. Tudo, ele está dizendo ao apóstolo Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Né? O Senhor, ele é o meu pastor, ele não me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Se você crê que Deus ele age na sua vida, não, pastor, eu até creio que Deus está comigo, então, mas agindo Deus, quem impedirá? É a Bíblia que está falando isso. Então, se Deus ele age na sua vida, pastor, mas o senhor não sabe quem está vindo contra mim, o senhor não sabe quem são os meus vizinhos, o senhor não conhece os meus parentes, você não conhece o meu local de trabalho. Agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir? Então, eu tenho esse entendimento, por quê? Porque a minha vida espiritual, ela é valorizada. Eu dou valor à vida espiritual. A Bíblia deixa bem claro, 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus. Quem é de Deus aqui? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Vão vencer ele e os venceram. Está falando de um contexto aqui do inimigo. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você, diga assim comigo, aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Uma vez mais, aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Então, é isso, meus irmãos, aquele que está em você é maior. É maior, nós temos que crer que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é o maior. Pastor, mas o diabo é o menor, o diabo já foi destruído, Jesus já venceu ele, já venceu o exército dele. Então Jesus, Ele é o maior, Deus, Ele é o maior, a Bíblia está deixando bem claro, Ele é o maior, e o maior Ele caminha comigo, o maior deita comigo, o maior se levanta comigo, o maior vai trabalhar comigo, o maior faz negócios comigo, o maior, ele está no carro comigo, no trânsito comigo, o maior está no meio daquela multidão em trevas comigo, é o maior que está comigo, é o maior, não é o menor, e é o maior que vive em mim. Pastor, isso não é arrogância, não é orgulho, não, isso é Bíblia, não tem nada de arrogância, não tem nada de orgulho, não tem nada de soberba, isso é Bíblia, é o que está na palavra de Deus aqui bem claro. Então o apóstolo João ele deixa bem claro, vocês são de Deus, eu sou de Deus, você é de Deus, vocês já venceram, diz o texto. Então acontece, nós precisamos nos mover dessa forma. Isso mostra que cada vez mais a gente está alinhado àquilo que a Bíblia deixa bem claro. Quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Se eu vejo esses exemplos e outros somente como uma doutrina na Bíblia, em vez de uma realidade, quando as opiniões de homens são colocadas acima da palavra de Deus, né? Pastor, isso não funciona, não é bem assim, os tempos são outros. Meu irmão, minha irmã, aí eu deixo de usufruir do que Deus quer que eu usufrua. E eu estou correndo um perigo. Eu acabo correndo um perigo quando eu começo a deixar a opinião de outras pessoas, ela se sobrepõe na minha vida em vez da palavra de Deus. Quando eu deixo as vozes que estão aí fora querer dominar a minha vida, e eu deixo essas vozes em primeiro lugar e deixo a voz de Deus em segundo, eu estou em perigo. Eu corro um perigo, a minha casa corre perigo, a minha família corre perigo, o meu casamento corre perigo, a minha saúde corre perigo, a minha vida financeira ela corre perigo, quando as vozes que eu estou ouvindo se sobrepõem, ou seja, a palavra
de Deus. A palavra de Deus é aquela que faz a diferença na nossa caminhada. Nós não podemos nos mover por uma outra voz, mas a voz que é a palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja nesse momento a fechar os seus olhos. Se Deus falou contigo nessa noite, se Deus falou contigo e, pastor, eu não ouvi nenhuma voz. Se você ouviu a palavra, Ele falou contigo. Se você ouviu a palavra, Ele falou com você. E Ele sabe como você entrou nesse lugar, Ele sabe o que você está passando na sua vida, seja ela familiar, seja ela conjugal, seja ela física, emocional, seja algo que está sufocando a sua vida, seja algo que tem gerado tristeza na sua vida, um problema, como diz o apóstolo Tiago, está sofrendo. Pastor, eu vivo sofrendo com essa situação na minha vida por 10 anos, pastor. 10 anos que eu carrego uma tristeza dentro de mim. Outro talvez está ali 5 anos lutando pelo seu casamento, para que um milagre aconteça nele. Talvez outros estão aqui há 8 anos, estão aí com um filho afastado de casa, talvez um filho, uma filha nas drogas, ou buscou um outro caminho, buscou uma outra vida para ele que tem gerado tristeza no seu coração, na sua alma. Talvez você no seu trabalho está desanimado porque pessoas têm te maltratado, pessoas têm pisado em cima de você, isso gera um sofrimento na sua vida. Talvez você não esteja contente, né, naquele bairro, naquela rua que você mora. Talvez você tenha pensado em desistir, botar tudo para fora, jogar tudo para o alto. Saiba que Jesus, Ele é o maior interessado, que você viva a vida abundante, a vida plena. Ele deu a sua vida, Ele entregou a sua vida naquela cruz, para morrer por cada um de nós. Nenhum de nós, desses mais de 7 bilhões na face da terra, tantos que já partiram, nenhum é melhor do que o outro. Nenhuma vida é melhor do que a outra. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos do nosso Senhor. Todos nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Todos nós falhamos em uma área ou falhamos em outra área. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Nenhum tem o mesmo DNA. Mas Jesus, quando o Pai, Ele olhou para a terra, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu, que Ele entregou o seu unigênito Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, todo, não importa a raça, não importa, ou seja, a cor, não importa o estado social daquela pessoa, não importa se ela é bem, se ela é mal financeiramente, se ela é saudável ou não saudável, se ela cometeu muitos ou poucos pecados, Jesus diz que Ele se entregou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, não viva sofrendo, não viva pensando na morte, não viva pensando que vai para o inferno, não viva pensando que a sua vida não tem mais jeito. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E eu quero fazer franquear uma oportunidade para você que está presente aqui, aqueles que nos assistem. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer trazer alegria para a sua vida. Jesus quer fazer tudo novo na sua vida. A pergunta que eu faço, você quer? Você quer experimentar o amor de Deus? Você quer experimentar a paz de Deus? Você quer experimentar o perdão de Deus? Pastor, eu quero. Então faça assim, levante uma das suas mãos, onde você está? Nós vamos estar orando por você, nós queremos abençoar a sua vida. Tem alguém que entrou aqui e diz, pastor, eu preciso de Jesus. Não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de Jesus, Jesus Cristo. Tem alguém, levante a sua mão,
Lá atrás tem um senhor, obrigado, pode baixar a mão. Temos mais uma senhora aqui, duas aqui, pode baixar a mão. Lá atrás tem mais um senhor, pode baixar a mão, por gentileza. Lá atrás tem mais um senhor, pode baixar a mão. Também tem mais alguém, não perca a oportunidade, pastor, mas eu não quero mudar de religião. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus, estou falando de perdão, estou falando de amor, estou falando de salvação, estou falando daquele que muda a vida das pessoas. Tem mais alguém, a oportunidade é para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Tem mais alguém que gostaria de confessar a Cristo Jesus? Não deixe para amanhã, pastor, amanhã eu vou pensar melhor. Amanhã não cabe a nós, o que importa é hoje. Hoje, se ouvir a sua voz, hoje não endureçais o vosso coração. Tem alguém mais de uma oportunidade? Você que levantou a sua mão, então vem à frente, faça uma gentileza, saia do seu lugar, vem aqui, os pastores, os líderes vão receber você, venha cá, por gentileza, vamos estar fazendo uma oração. Pastor, eu não levantei a minha mão, mas eu quero ir. Venha, pode vir. Nós queremos dar um abraço em você. Nós queremos dizer o quanto Jesus se importa com a sua vida. Venha, você que levantou a sua mão, venha aonde você estiver. Pode vir. Você vai receber uma oração, você vai receber um toque de Deus, algo poderoso. O pastor Sandro vai fazer a oração. E você pode repeti-la depois. Aleluia. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês tomaram essa decisão de sair do lugar de vocês e estarem aqui na frente. Na verdade, essa decisão, ela é feita não somente diante da igreja, mas principalmente diante do Senhor, Amém, diante de Jesus Cristo. Por isso é importante nós fazermos essa oração, né? Buscarmos, entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque Jesus. só Ele morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Jesus está vivo e é esse Jesus, né, que deseja estar com você todos os dias da sua vida. Amém? Eu vou pedir uma gentileza a você. Obrigado, por favor, Jesus. eu vou fazer uma oração. Repita essa oração comigo, por favor. Faça das minhas palavras as suas palavras, mas não repita somente com a boca, creia no seu coração, receba Cristo como o Senhor da sua vida. Amém? Amém, Jesus. Repita assim comigo, por gentileza. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste em carne e morreste na cruz para me salvar. Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que só em Ti, Jesus, eu tenho a salvação da minha alma. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que no dia do Senhor eu seja achado, escrito nele, para a glória de Deus Pai. Aleluia, Jesus. Amém. 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 Jesus. Você pode aplaudir ao Obrigado, Senhor. papai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.